Arena Alterosa. Oferecimento. O importante para você é importante para nós. Grupo Verona Segurança. Muito bem, bom dia para você, obrigado pela sua companhia. Tá no ar o Arena Alterosa. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro. Rapaz, o ano tá indo embora e daqui a pouquinho é 2020. Olha só, a partir de agora a gente vai junto até 11h30 e eu levo até você, claro, o melhor do nosso esporte regional. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Ontem teve início a 37ª rodada do Brasileirão, jogos que interferem diretamente na rapaziada que está disputando a parte de cima e também a galera que está lá embaixo brigando para não cair. A gente vai dar aquela passada nos gols e também atualizar você com a tabela do Brasileirão. Além disso, quinta-feira temos também mais uma edição do Viralizou e hoje, garotinho, a gente vai falar desse livro aqui, ó. Para você que é antenado com o esporte aqui de Juiz de Fora, da região, nas redes sociais, você já viu, foi lançado ontem aqui em Juiz de Fora este livro. Deixa eu mostrar aqui, ó, vamos na aberta, eu já mostro o autor dele que está aqui com a gente também, o Matheus Brum. Entre Contos e Crônicas, conta a história do Tupi, o famoso fantasma do Mineirão e também o esporte campeão do centenário em Juiz de Fora. Estou aqui com o Matheus, nosso ex-colega de TV Alterosa, jornalista, autor do livro Entre Contos e Crônicas. Matheus, prazerão te receber aqui. Tamo junto, pra gente falar desse lançamento. Seja muito bem-vindo. Obrigado, sempre bom voltar aqui, sempre bom ver os companheiros, né, aqui de TV Alterosa, uma casa muito querida. Tive a oportunidade de trabalhar aqui mais de um ano com vocês e está retornando também em Juiz de Fora, né? Tem 2 anos que eu não moro mais aqui, e poder voltar também para poder lançar o livro. Muito obrigado. Legal, nada, a gente agradece, é sempre um prazer poder contar a história. E o livro é sempre bom porque a gente na TV tem a oportunidade de contar a história, às vezes aquele imediatismo, né, que o jornalismo pede, e o livro a gente eterniza, né, a história, não deixa a história morrer e tem a possibilidade de contar de forma mais aprofundada, mais detalhada, né? Então é isso que você fez nesse livro Entre Contos e Crônicas, contando de forma detalhada a história do Tupi, fantasma do Mineirão e o esporte campeão do centenário de Juiz de Fora. Vamos começar pelo fantasma do Mineirão? O mais famoso, né? Década de 60, finalzinho da década de 60, 66 mais ou menos, foi quando o Tupi, né, destrinchou as equipes mineiras, as grandes equipes mineiras, né, recebeu o convite depois para fazer um amistoso com a seleção brasileira. A gente tem imagem desse cara que é um dos personagens, o saudoso Toledinho, um dos principais personagens dessa história, né, Matheus? Sim, foi até legal. O filho dele, o Paulo Henrique, estava lá ontem, foi muito bacana. Desse time que estava aí, poucos ainda estão vivos, né? São 53 anos, mas eu tive a honra de ter presente lá ontem o Mauro, que foi jogador também. Sim. O Dario, que foi jogador, e também o Murilo. Os 3 estiveram ontem. O Dario saiu de volta grande para vir aqui só para o lançamento, foi muito bacana. O Murilo que marcou o Pelé, então assim, é uma prova viva, né, que a gente tem aqui do nosso futebol. Então foi muito bacana ter tido essas pessoas. Aí o Fantasma do Mineirão, cara, ele é, ou talvez assim, não foi uma conquista no sentido de troféu, sim, mas é algo inédito, é algo que a gente precisa valorizar, porque até hoje a gente não vê, cara, um time do interior chegar e ganhar dos 3 grandes em Minas. Até hoje, se a gente pegar o Campeonato Mineiro, vai começar agora, não vai ter um time que vai chegar no Mineiro e ganhar de todo mundo. Não vai. Então assim, a gente precisa valorizar isso também. Ah, foi há 53 anos atrás? Gente, é história, né? E esse time faz parte da história do Tupi. Se o Tupi ele é centenário hoje, é por causa disso, é por causa do Toledo, é por causa dos jogadores que estavam presentes naquele time, né? Bom, dificilmente, né, quando o Tupi vai iniciar uma temporada nova, né, esse ano de 2020, infelizmente, né, no módulo 2 do Campeonato Mineiro, do clube quase sem calendário, mas sempre que o Tupi vai iniciar uma nova história, no novo ano, é quase impossível uma reportagem de TV, rádio ou impresso não citar o fantasma do Mineirão, né? Isso prova que realmente marcou época e o Tupi é muito lembrado também, né, por esse ano, né? Foi em 1966, se não me engano. Isso. Início de 66. Pois é. E nessa entrevista que a gente mostrou com o Toledinho, tive a oportunidade de conversar com ele um pouco antes, né, do falecimento. Ele falou comigo, rapaz, depois a gente recebeu o convite para jogar contra a seleção, né? Aí o Pelé foi lá no vestiário e quis saber quem que era aquele lourinho que infernizou a vida dele. Que era o nosso saudoso Toledinho. Legal essa história, né? Sim, e o livro ele é contado pela ótica da imprensa da época, né? Então eu recorro aos arquivos do Diário Mercantil, que era o principal jornal da época, para poder contar como que aconteceu aquele ano, como que vieram os convites, como que a imprensa retratava. Porque o grande foco também além de contar a história, é descobrir quem é o pai do termo Fantasma do Mineirão. Sim. Quem é o pai do campeão do centenário, que é o outro termo, né, que a gente estuda no livro.
porque essas identidades elas estão muito presentes. Igual você falou, qualquer matéria que você faça do Tupi, principalmente a nível nacional, mais do que aqui, sempre fala o Fantasma do Mineirão. Então é algo que o Tupi é reconhecido no Brasil, já é uma coisa que saiu de Minas, ele é conhecido no Brasil. A gente teve a oportunidade de cobrir a Série B quando o Tupi participou, então a gente ia, encontrava com colegas da imprensa de outros estados e todos eles falavam do Fantasma do Mineirão. Eles conhecem o Tupi como Fantasma do Mineirão. Então é importante a gente preservar. Todo grande time tem uma identidade. O Grêmio é o imortal, São Paulo soberano, Flamengo mais querido, Botafogo glorioso, e a gente também tem. A gente precisa aprender mais sobre essa história. Infelizmente a gente tem muito pouca bibliografia, muitos poucos livros, artigos sobre o Fantasma do Mineirão. Então a ideia também é dar luz a esse processo, conseguir, sabe, contar essa história de uma forma mais detalhada, com aspectos mesmo históricos que até então poucas pessoas sabiam, que eram inéditos por conta dessa falta de pesquisa. Eu acredito que você tenha tido um pouco mais de trabalho do que o seguinte: quando a gente pega para escrever um livro de acontecimentos mais recentes, né, o processo de pesquisa talvez ele seja menos trabalhoso. Né? Agora, de algo que aconteceu lá atrás, 1950, 1966, e aí, como você mesmo disse, sempre recorrer ao arquivo, né, dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho. Mas em compensação, assim, para quem gosta, é muito legal. Assim, eu gosto, aí já é uma coisa, eu gosto de história, eu gosto dessa parte de pesquisa. Então, assim, foram 4 meses para fazer esse trabalho. Porque, na verdade, o livro ele é meu TCC, né? Meu trabalho de conclusão de curso para... Então eu já tinha feito esse trabalho, só passou esses 2 anos para eu poder voltar a ter a ideia de colocar ele no livro, arrumar uma editora e tudo mais, todo esse processo do livro. Mas o trabalho em si mesmo foram 4 meses, foram 2 meses indo todos os dias no arquivo. Eu li, como o Esporte Campeão do Centenário em 50, eu li do 1º de janeiro a 31 de dezembro de 1950, 1º de janeiro a 31 de dezembro de 66, para você entender o contexto da época, porque não dá para você contar só isso sem você entender o contexto econômico, o contexto político, o contexto social de Juiz de Fora. Eu também trago isso no livro, um pouco dessa história de Juiz de Fora nesses 2 anos, para a gente poder ambientar e contextualizar como que era o futebol. E, cara, tem discussões em 66 que a gente tem até hoje. Em 66 o Tupi botava 1.600 pessoas no Salles de Oliveira e os jornalistas da época ficavam indignados. Como que a gente vai botar 1.600 torcedores? Isso não dá renda. O time tá tomando prejuízo. 53 anos depois a gente tem a mesma discussão. Mesma coisa. Todas as vezes que a gente tá aqui... As proporções, né? Na época não tinha o Mário Helênio ainda, o estádio municipal. Sim. Mas, por exemplo, a gente tem até hoje aqui no Arena, qualquer noticiário desportivo de Juiz de Fora, tem qualquer. Não vai gente no estádio, é sempre os mesmos 1.000 torcedores, os mesmos 1.500 e tudo mais. Então, assim, é uma discussão que já tinha 50 anos. Teve jogo do Tupi nesse ano, né? No final da Série D. E também no estadual, tinha 150 pessoas, 130 pessoas. Assim, é difícil, né? É uma discussão que eu acho que nunca vai morrer, principalmente aqui em Juiz de Fora, que é um pouco complicado. Mas o mais interessante é ver que não é um processo novo. Isso aí é porque eu não consigo estudar antes, mas, por exemplo, você pode colocar como marco temporal que de 66 para cá, essa discussão já está em pauta. Os jornalistas da época conversavam. Por exemplo, o Geraldo Magela Tavares, que foi o técnico do time do Fantasma do Mineirão, ele trabalhava de graça em 66, ele não recebia salário. O Yustrick, que era um dos principais treinadores da época, na época treinador da América, ganhava 3 milhões de cruzeiros, que era moeda. Os jogadores do Tupi ganhavam 81 mil cruzeiros, que era tipo um salário mínimo da época. Todos eles tinham uma outra profissão. Para eles poderem fazer as excursões até para BH, para poder participar dos jogos, eles precisavam pedir folga. Tinha gente que era do exército, precisavam pedir folga e tudo mais. E aí o livro trata isso. Os jornalistas da época, e eu trago os recortes de jornal da época, falam muito sobre isso. Eles falam, não tem como a gente ser profissional se os nossos jogadores precisam ter uma outra profissão, se eles não podem treinar. Às vezes treinava 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. É impensável você imaginar hoje, durante uma semana sem jogo, um time treinar 3 vezes. E jogar contra os grandes e vencer, né? Vale lembrar que o time do Cruzeiro de 66, nada mais, nada menos, ganhou do Santos do Pelé na final da Taça Brasil, fazendo 6-2. Então, assim, é uma história muito rica, é uma história riquíssima,
que a gente tem que valorizar e a gente precisa ter isso na cabeça, que é algo que não acontece toda hora. A gente não tem exemplos na história de times do interior que vão até Belo Horizonte e num curto espaço de tempo ganham dos 3 grandes. Verdade. Bom, vamos fazer o seguinte. Quem se interessou ainda mais pelo livro, daqui a pouco a gente vai contar um pouco mais da história do campeão do centenário, né? O esporte. A gente parou no Fantasma do Mineirão, mas daqui a pouquinho eu vou pedir o Matheus para dar mais detalhes. Quem quiser encontrar o livro, comprar o livro, como que faz. Só que eu vou aproveitar a presença do Matheus aqui para a gente poder discutir um pouco também sobre o Campeonato Brasileiro. Gente, ontem a gente teve início a 37ª rodada, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, e aí alguns jogos importantes. Vamos começar pelo jogo entre Atlético Mineiro e Botafogo. Botafogo brigando, né, com a turma lá de baixo para não cair. Está numa situação um pouco mais confortável, se é que eu posso dizer assim, do que Ceará, né, do que o Cruzeiro, mas tá dando bobeira. E perdeu para o Atlético pelo placar de 2-0. Vamos lá, vamos ver os gols dessa partida. E aí esses gols acho que resumem bem a ruim fase, né, do Botafogo. Primeiro gol do Atlético, jogada pela direita, cruzamento para a área, e aí o Jair vai aparecer ali sozinho, ó, para marcar o primeiro gol do Galo aos 41 do primeiro tempo. Equipes cariocas, o Flamengo, uma exceção, a gente nem coloca em pauta agora. Agora, o Vasco da Gama surpreendeu esse ano, né, de uma forma positiva, já está garantido na Série A, brigando até por Sul-Americana, mas Botafogo e Fluminense estão na mesma pindaíba de outros anos, né, Matheus? Com certeza, o nível do futebol carioca tem caído bastante, né? E igual você mesmo disse, né? A forma como o Atlético fez gol, você tomar gol de cabeça do Luan, que tem 1,60 m, é sacanagem, né? O primeiro gol, o jogador estava sozinho na pequena área, ou seja, mostra total desatenção. E aí já não é nem a questão da gente falar mais sobre má fase nem nada, é falta de atenção, é falta de treinamento, o jogador tá dando mole ali, que é lance de pelada, né? Na pelada, os pelados que a gente batia aqui na TV não podia deixar alguém ali, de cabeça, não né? tem jeito, não tem como, mas a fase é muito ruim, o Botafogo matematicamente já escapou, né, do rebaixamento. Mas a grande questão que fica o Botafogo tem um acúmulo de dívidas muito grande, já vai bater 800 milhões provavelmente esse ano, a tendência é só crescer. Ou seja, infelizmente, não dá pra gente ter uma perspectiva de melhora. Isso que é o mais triste, né? Porque o Fluminense e o Botafogo escaparam esse ano, mas não dá pra você pensar assim, ano que vem vai ser diferente. Melhorar, né? Não, na verdade, eu acho que pro torcedor do Botafogo já bate o desespero de pensar no ano que vem. Sim, a apreensão é a mesma, né? Ela não muda, né? Principalmente, acho que desde o estadual, a gente já perdeu um parâmetro há muito tempo, né? Não dá pra você ter um parâmetro de estadual para saber como vai ser o time do Campeonato Brasileiro. Mas desde o início do Brasileiro, a gente vê Botafogo e Fluminense nessa luta, né? Perde jogos que teoricamente seriam fáceis, né? Dentro de casa, aí joga fora contra uma equipe que tá brigando lá em cima, o torcedor já perde qualquer expectativa, e foi assim até o final do Brasileiro. Bom, Fluminense e Botafogo, mesmo brigando para não cair, como o Matheus disse, não caem, né? Matematicamente estão garantidos o ano que vem na Série A do Campeonato Brasileiro. A coisa complicou para o Ceará, porque é o seguinte, o Corinthians jogou contra o Ceará e venceu pelo placar de 1-0. Vamos ver, o único gol do jogo marcado pelo Gustavo, mais conhecido também como Gustagol, ele que está retornando, né, de lesão há pouco tempo e fez o gol do Corinthians. Vamos ver, cobrança de escanteio, ó, e o Gustagol, como bom e velho centroavante, estava lá dentro da grande área para marcar o gol da vitória do Corinthians. Rapaz, fora de casa, hein? O Ceará tá dando bobeira e vai jogar contra o Botafogo, né, no final de semana no Rio de Janeiro. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho eu vou mostrar a tabela de classificação, só que agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, já de volta com o Arena Alterosa. Eu lembro você, né, que você que se perdeu o primeiro bloco, tá ligando a sua TV agora, o programa na íntegra vai também para a nossa página no Facebook, tá bom? Que é facebook.com/Arena Alterosa JF. Hoje a gente está aqui com o Matheus Brum para falar do livro Entre Contos e Crônicas, né, que está aqui comigo. Daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes sobre onde e como você pode adquirir o livro que conta a história do Tupi, Fantasma do Mineirão e o esporte campeão do centenário de Juiz de Fora. Agora tem um recado para você. Olha só, pessoal, a MRV já transformou a vida de mais de 1 milhão de brasileiros. E aí, para que você também entre nessa, veja essas duas super dicas que separamos para você.
Uma delas é o Parque Jardim das Mantiqueiras, fica perto do Shopping Jardim Norte, e a outra é o Jardim Liberdade, que fica no bairro São Pedro. São APs de 2 quartos, com acabamentos de primeira, lazer completo e equipado, 100% de vagas de garagem e várias inovações, como bikes compartilhadas, Wi-Fi e tomadas USB, entre outras. Este mês, gente, tem documentação grátis e subsídios do Minha Casa Minha Vida. Mas, se a sua opção for o Jardim das Mantiqueiras, os preços estão a partir de R$ 139 mil, com entrada de até R$ 600, garotinho. Já pensou? Você está aí pagando aluguel, você pode pegar esse dinheiro e comprar o seu AP. Para você saber mais, é só ligar no 4004-9000 ou acessar mrv.com.br. 4004-9000 ou mrv.com.br. Bom, Matheus, no primeiro bloco, a gente fez o seguinte, a gente falou sobre o fantasma do Mineirão, certo? Você concorda se eu disser que é uma história, né, principalmente por ter esse confronto com os grandes da capital mineira, é um pouco mais conhecido do que o Centenário do Esporte? Sim, sim, até porque o campeão do Centenário do Esporte, ele na verdade foi o Campeonato Municipal de Juiz de Fora. Porque antigamente, pro pessoal de casa, não tinha essa coisa do Campeonato Mineiro que a gente tem hoje, né? Os campeões mineiros eram considerados os campeões belo-horizontinos. Você tinha o Campeonato Belo-Horizontino, quem ganhava era consequentemente campeão mineiro. Não havia essa disputa regional como a gente tem hoje. E em 1950, isso durou até final da década de 60, você tinha um campeonato regional de Juiz de Fora, que você unia Tupi, Tupinambás, o Esporte, os três aqui. Haviam outros clubes que participavam, Volante, por exemplo, é um clube que participava, Duque de Caxias, em regionais. Sim. De vez em quando havia participação também nesses torneios de equipes de fora. Olympique de Barbacena já jogou, Atlético de São João del Rei já jogou, times de Barroso, enfim. Esses times jogavam. Então o Esporte, ele ganha o torneio municipal de Juiz de Fora. Mas por que teve essa relevância? Porque 1950 foi o ano da emancipação política de Juiz de Fora, do centenário da emancipação política de Juiz de Fora. Então foi um ano assim em que várias obras foram feitas, vários prédios, rua e tudo mais. Então havia um clima na cidade de comemoração por conta do centenário. E isso foi para o futebol. E aí você pegou o principal torneio da época, que era o torneio municipal, e apelidou isso de o torneio do centenário. E aí, como o Esporte foi o campeão daquele ano, ele é considerado campeão do centenário. Isso está no hino do Esporte. Numa das paredes da sede social do Esporte está escrito campeão do centenário. É uma das grandes conquistas do Esporte, que pouco teve na era profissional mesmo do futebol, pouco participou, com poucos times, mas é uma conquista muito, muito grande para quem é torcedor do Esporte, é uma conquista que tem muito orgulho por conta dessa questão do centenário. A mística é por causa disso, por conta da emancipação política, a cidade estava em festa, Museu Mariano Procópio com exposição na época sobre a história da cidade, prédio da Santa Casa sendo construída, faculdades sendo construídas, então assim, era um ano muito grande para a cidade, a prefeitura abrindo os cofres, deu dinheiro para os clubes também, para eles poderem fazer um grande torneio. Legal. Tudo isso eu vou contando e aí ajuda a entender por que ficou essa imagem do campeão do centenário. Ficou, e foi muito legal. Ontem a gente teve também no lançamento na Câmara a presença de familiares desses jogadores do Esporte. É muito legal, é ruim, assim, foi um corre muito grande para conseguir achar esses familiares, porque infelizmente os clubes não têm registro. Isso aí é uma coisa que eu falei ontem com os presidentes que estavam lá do Esporte, os representantes do Tupi. É necessário você ter esses registros, porque quando você vai fazer uma homenagem, vai fazer alguma coisa, você não consegue achar as pessoas, porque não tem, sabe? Vai dependendo de contato, né? Quem me ajudou muito, eu vou até de novo parabenizar, foi o Léo Lima, nosso parceiro. Léo Lima, historiador do futebol de Juiz de Fora. O Léo tem um museu na casa dele, né? Tem. Me ajudou muito, inclusive muito material que eu conto do Fantasma do Mineirão também é dele. Legal. Porque ele me ajudou. Então assim, é muito difícil você achar essas pessoas. Então acho que os clubes podiam investir também nessa coisa de ter esses contatos. Bacana. Daqui a pouquinho você vai falar pra gente como que o pessoal faz para poder adquirir o livro. Só que antes, vamos ver a tabela do Campeonato Brasileiro, porque a gente mostrou os gols no primeiro bloco. Vamos ver como está a situação do seu time nessa reta final de Brasileirão.
Ó, a parte de cima praticamente resolvida, né? O Flamengo campeão, tem 87, joga hoje contra o Avaí, depois vem Santos, Palmeiras, Atlético Paranaense, Grêmio, enfrenta o Cruzeiro hoje, São Paulo, Corinthians, Internacional, Fortaleza e o Goiás está em 10º lugar com 49 pontos. O Goiás no segundo turno realmente arrebentou. Vamos lá para a segunda parte agora, ver a turma que está brigando lá embaixo, né? Talvez tentando cravar uma vaga na Sul-Americana. Atlético Mineiro, Bahia, Vasco da Gama, Fluminense, Botafogo. Aí, rapaziada, daqui do Ceará para baixo é a briga para não ir para a segunda divisão. Ceará e Cruzeiro, na verdade, que estão nessa briga. O Ceará perdeu ontem para o Corinthians, o Cruzeiro joga hoje contra o Grêmio. CSA, Chapecoense e Avaí já estão na Série B do próximo ano. Camisa que tá igual colante. Camisa tá igual colante, ó. Alô, Jockey Clube, alô, São Judas, Tadeu aí, ó, Monte Castelo, o pessoal Barreiro do Triunfo aí, ó. Santa Terezinha, Dourado, Alto Dourado, Santa Luzia. Tamo junto aí, ó. Filgueiras, Grama, não esquece Filgueiras, Parque Independência, aí, rapaz. Jockey 7. Jockey, cara, fiquei sabendo que vai estrear o Jockey 7 agora, né? Jockey 7. Tem 1, 2, 3, 4, agora já tem o 7. Tá valendo, garotinho? Vamos lá, então. Quero fazer uma pergunta antes. Saiu o Gabigol. Aí quem sobra? Quem sobra? É. Não sobra, entra Bruno Henrique. Aí saiu o Bruno Henrique. Aí vem Diego Costa. Saiu Jesus. Aí vem Maradona. Viralizou, viralizou, juntando esporte, alegria e humor. Viralizou, viralizou, juntando esporte, alegria e humor. Tá no ar, viralizou 54, a gente vai abrir com ele. Se você jogar na internet assim, quem é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro? Qual o jogador do momento? Só aparece quem? É Gabigol. Gabigol. Só manda como? Tudo ele, é só. Pois é, garotinho. Olha só, eu quero saber o seguinte, meu filho. Você ganha bem aqui na TV Alterosa. Aqui é 5 milhões por mês. O sósia do Gabigol tá bravo, sabe por quê? O Gabigol muda o visual, ele muda também. O Gabigol colocou o dread, o Gabigordo colocou também. Mas Aqui, se o Gabigol coloca calcinha, o sósia coloca também? pra manter a mídia, o homem faz de tudo. O Gabigol colocou o dread, ele colocou, só que no outro dia o Gabigol tirou e o homem ficou no prejuízo. Ele falou que tá gastando 400 conto pra manter a aparência do Gabigol. E o pior de tudo ficou com o cabelinho feio com catufa, né? Parece que a grama tá. Aqui é o seguinte, aqui é ele com, e no outro dia ele teve que tirar. Ele tirou, né? Parece que ele tá igual que espudo com saída da tosa, né? Esse é o Gabigol, meu filho. Falando do Gabigol, você acha que o homem vai ou que o homem fica? Ah, vai ser difícil segurar o homem aí. Já deu o que deu já. A Inter mais que dobrou, né, o valor dele. Como é que são as coisas no futebol, né? Lá o cara tava banco, aí o cara começa a meter gol e dá jogar lá em cima. É assim que é a vida, né? O ex-treinador dele lá na Inter falou que lá ele era chamado de Gabi sem gol. É, Gabi sem gol, agora é Gabigol muito. Pode ser que o Mundial seja a despedida dele, né, no Flamengo, se o Flamengo for até a final no Mundial. Provável que seja o último jogo dele com a camisa do Flamengo. E se ele não voltar pro Rio, já estão sondando o homem. O homem é brabo, hein? Ah, o homem é bom, rapaz. O cara ali que faz aquele pivôzão ali, né? E mete gol, rapaz. Vamos pro rival porque o Vasco da Gama bateu recorde de número de associados. É o time que tem mais sócios em todo o país, passando os 139 mil associados, garotinho. É verdade. Agora vamos fazer o seguinte, vamos juntar isso todo mundo, sócios, vamos pagar água de luz já, por falar dos jogadores atrasados. Vamos desembolar isso aí, aproveita, essa é a hora. Vasco, você me mata, Vasco! Agora eu quero te mostrar o seguinte, garotinho. O toma que é de graça, garotinho. E que tapaça, hein? Que tapaça. O outro ficou puto na segunda é revidado. Você queria treinar treinador assim? Treinador moleque. A gente tem o nosso quiz aqui, mas fizeram não um quiz, na verdade fizeram uma enquete na internet para saber quem tá mais forte e quem tá mais moreninho, meu filho. Mas ainda é comigo não. Tá mais marrom bombom. Olha só que dupla, imitando o Gabigol. Nossa senhora. Kaká, assim, Felipe Luiz e René. Eu fiquei esse cara. Se você der um zoom nessa foto aqui, você fala que o cara é jogador de futebol. Não tem como não. É impossível falar isso. Só termina.
tá melhor que isso aqui? Não, tô não. O Papai Gaúcho é brameiro, né, velho? Tem como não. Mas eu falo que o Felipe Luiz ele tá mais branquinho nessa foto aí, velho. Precisando de um sol, né? Tá precisando, filho. Ficou muito tempo na Europa, tocado lá, né? Não tem sol naquele negócio, é só gelo. Pois é, você pediu, vamos lá, vamos mudar de assunto, vamos falar do Cruzeiro Cabuloso. Porque de cabuloso esse ano não teve nada, né? É, cabuloso esse ano e ficou a desejar, né? Ó, o último jogo do Cruzeiro vai ser em casa contra o Palmeiras. Esse é o jogo que vai decretar se o Cruzeiro permanece na Série A ou se cai para a Série B. E estão acionando para que esse jogo tenha torcida única. E aí eu quero saber o que você acha disso. Mas é isso aí mesmo, velho. Velório é só pra família e parente. Que isso, garotinho? Você tá falando que o Cruzeiro vai cair? Eu acho que vai, é certo, rapaz, é certo. Quero te fazer outra pergunta agora, só que agora vai ser no quiz. Se eu chamar a vinheta, você já sabe, mas eu vou tentar. Você quer que eu tente mais uma vez? Não, pode ir direto, já vou aí. Vai, produção, chama. Primeiramente, você é antenado do futebol, certo? Você acompanha toda semana, bonitinho, de segunda a sexta, você assiste o jogo. Isso aí, com certeza. Tô sempre seguindo. Então, se você é um cara esperto, você sabe quais são as 4 equipes que subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Nossa, me apertou, me arrebentou. Série B? Nossa, Série B, eu não acompanho Série B, não, velho. Ah, moleque, vai pagar o seu Série A. Só Série A, hein? Tá Série B deixa de lado, né? Não dá nem pra chutar, meu filho. De 4, chuta pelo menos 2 aí que você acha que mandaram bem, que vão disputar a Série A do ano que vem. Nada de Série B, cara. Meu Deus do céu. Ah, o Paulinho tá te ajudando, ó. Bragantino. Esporte. Faltam 2. Esporte vai também? Esporte foi. Pode falar os outros 2 aí. Atlético Goianiense e o Coxa. O Curitiba está de volta, inclusive com o jogador da Zona da Mata, que é o nosso querido Iago Dias, ano que vem na Série A do Campeonato Brasileiro. O Curitiba foi um time top aí que disputou o top 6 aí do Brasileiro aí. Vamos ver se consegue voltar aí. E vou voltar a lembrar. Eu digo uma coisa, quem é, que não é, deixou de ir. 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 Não, caralho! Final de semana, garotinho, pra onde você vai? Ah, eu vou pra praia, né? Você só vai pra praia todo final de semana. Pra onde você vai? Pra Gaúcho é brameiro, né? Praieira, pra Gaúcho é isso aí. Onde quer que você vá, mas pra você deixar sua casa, sua empresa sempre segura, o que você faz? Verona Segurança. Finalizou o Futebol Clube. Oferecimento. O importante para você é importante para nós. Grupo Verona Segurança. Pessoal, para vocês que sempre acompanham, né, o Viralizou e gostam dos memes aí das redes sociais, com certeza vocês conhecem o Bonitinho, né? Hoje a gente amanheceu com uma notícia triste, rapaz. Inclusive ele estava aí, né, nessa edição do Viralizou, o Bonitinho acabou morrendo no Rio de Janeiro, né? Ele é carioca, estava trabalhando num baile funk e aí após o baile, numa operação da Polícia Militar, ele acabou sendo baleado e faleceu, né? Uma notícia triste que deixou todo mundo que gosta da alegria do Bonitinho nas redes sociais realmente amanheceu nessa quinta-feira mais triste, né? Bom, a gente está na reta final do Arena Alterosa. Deixa eu aqui aproveitar a presença do Matheus mais uma vez para a gente poder falar, pessoal. Agora, se você se interessou, né? E para você que gosta de esporte, é difícil não se interessar por essas
né, explanações aqui no livro Entre Contos e Crônicas, Tupi, o Fantasma do Mineirão Esporte, campeão do centenário de Juiz de Fora, Matheus Brum, meu querido, onde que o pessoal encontra o livro para poder adquirir? O livro já está vendo na internet, então as pessoas podem entrar nas livrarias mesmo online, Saraiva, Cultura, Travessa, entre outras. É só jogar o nome do livro na internet, né, dar aquela googlada que já vai encontrar. E também há uma negociação, mas eu não sei para quando, da editora com as livrarias físicas aqui de Juiz de Fora. Sim, e da região também, da Zona da Mata, até de Belo Horizonte, para poder ter a venda física. Mas aí já é uma coisa que já não passa por mim, é uma negociação direta da editora. Então assim, as pessoas já podem comprar pela internet, tem alguns sites que estão com promoção, frete grátis agora, por conta de final de ano. Então tá bem bacana pra gente poder prestigiar, né? Valorizar essa história do futebol local que a gente precisa tanto, né? A gente já falou, ano que vem o Tupi, né, não tem divisão, segunda divisão, processo da justiça embargado, não tem nem planejamento para o ano que vem, porque não tem nem diretoria, ou seja, o cenário já termina 2019 horrível pro Carijó e 2020 é pesadelo total, pior, né? E aí o Tupinambás vai ser nosso representante. O pessoal, muita gente questionou. Tá aí, a história de Juiz de Fora começa com Baeta, né, do futebol. Então tem a história, tem a fundação do Tupinambás, tem tudo aí. Então todo mundo que gosta do futebol de Juiz de Fora puder prestigiar, o livro tá vendo na internet. Se você tem um amigo que gosta de esporte, tá aqui o presente de Natal. Ao final de ano, compra o livro e dá pra ele, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Matheus Brum, brigadaço, cara. Parabéns, sabe, pelo livro, pra gente receber aqui. Vamos voltar. Casa nossa. Valeu. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê agora na segunda-feira, a partir das 11 da manhã. Grande abraço pra você. Continue ligado, porque vem aí o Alterosa em Alerta, primeira edição. Tchau, tchau.